Pá, espero tipo, aprender boas cenas sobre surf. Fazer, escolher, o que escolher, como escolher. Formação. Sair daqui com alguma mínima formação para nível de cultura geral, a nível de currículo, de conhecimentos, porque até acho uma área bastante interessante. Não transformar ninguém. O que a gente vai fazer aqui é dar-vos alguns tópicos daquilo que é os seguros, abrir se calhar aí um bocadinho o olho. Nós, com este é o bichinho de ser comercial, de conversar, de conhecer, de andar por aí. E isso fez despontar em mim algumas coisas que foram crescendo. E às tantas, passados uns anos, eu questionei porque é que eu não havia de arriscar e não me havia de estabelecer. Posso dizer que fui criticado por amigos meus, amigos mesmo, porque eu na altura tinha um bom salário, tinha uma boa posição numa empresa, tinha um carro de serviço, tinha condições. E depois é que são criados os negócios, tem um princípio social, que é a parte solidária, ou seja, todos nós contribuímos para o fundo, todos nós contribuímos para o seguro, para todos nós, um dia, se necessitarmos, como vítimas, vamos prejudicados a alguma coisa, podermos ter acesso a isso. Também é gerador de muitos postos de trabalho, porque a indústria dos seguros não se limita à companhia, aos peritos, aos atuários, à indenização. A indenização é o valor do prejuízo, ou o máximo que se aproxima. E em termos de responsabilidades, é idêntico. Só pagamos prejuízos e nunca capitais. E parte aqui, se calhar, fazer uma parte já elevada das indenizações, que é assim. Uma das consciências que nós devemos ter é que os seguros, por muito que funcionem, por muito bem feitos, eles nunca servem para lucrar. Portanto, no máximo que o seguro faz é repor a situação imediatamente antes da ocorrência, quando estamos a falar em bens ou em responsabilidade civil. Ajuda as pessoas a encontrar o ramo de vida, os acidentes pessoais, os acidentes de trabalho e a saúde. Portanto, tudo o que é pessoas, cabe aqui. Apenas segurar o que lhes interessa e com as condições que lhes interessam e as pessoas ficavam desprotegidas. Isso não acontece, embora às vezes possa parecer. Existe uma autoridade, que é a Autoridade de Supervisão, no caso em Portugal, o Instituto de Seguros de Portugal, que vai criando formas de defender as várias partes. E quais são as causas, ou porquê, que nós temos conflitos na atividade seguradora? A principal razão, e esta é a minha opinião pessoal, que há alguns anos, é que os seguros são mal comprados. As coisas não são bem feitas. Então, se preferirem, eu acho que eles são mal vendidos. Eu explico. As pessoas vão a qualquer segurador, ou qualquer colega meu, e querem um seguro automóvel. E a preocupação, ou do meu colega, ou dos clientes, é quanto é que custa, dê-me o mais barato, eu quero o mais simples, e vamos embora. Bom. Então depois temos o problema do automóvel. Mas não tem a cobertura dos vidros, e eu pensava que o melhor é o quê? O melhor para aquele rapaz pode ser o desadequado para mim. Eu vou dar um exemplo. Ele pode comprar um seguro muito completo, com cobertura de parte e tudo. É óbvio que ele não vai utilizar o parte nunca. Não é? Aquilo que eu acredito, que é a minha convicção e que será o que vai acontecer é que, no vosso caso, das vossas idades, em princípio o mercado vai evoluir e vai ter soluções vitalícias. Mas se tiverem ajudado vocês, pois é, existem 3 tipos de invalidez. Aquela que a banca oferece nos seguros é IAD. Invalidez absoluta e definitiva. É o quê? É a pessoa ficar definitivamente inválida, mas absolutamente. O que é isso por absolutamente? É não conseguir fazer os atos de higiene pessoal. Ou seja, é um tetraplégico, é um coma profundo, é um morto-vivo, como eu costumo dizer. Depois existe outra que é a invalidez absoluta e permanente. Que é o quê? É eu ficar inválido, mas para qualquer profissão. Vamos lá agora ver. Eu sou vendedor de seguros, não é? Sou mediador, preciso das minhas 2 pernas, preciso das minhas 2 mãos, preciso da minha visão para desempenhar a minha função. E agora tive um acidente e fiquei cego. Alguém acredita que eu consigo vender seguros sendo cego? Mas é fato, é muito difícil, não é?
É quase impossível eu conseguir fazer isso. E então o que é que eles vão dizer? Olha, você já não consegue ser mediador de seguros? Sei lá, vá para telefonista. Agora já não existem telefonistas. Mas pronto, eu podia ser até telefonista. Ou seja, mau serviço outra vez. A pessoa tem que abdicar a sua profissão e tem que procurar outra maneira de subsistência, porque senão o seguro não funciona. Ou seja, têm que continuar a pagar a casa, mesmo que estejam cegos. Vejam a brutalidade disto. Má informação. Portanto, a única que interessa é a invalidez total e permanente. Só que há aqui um problema. É como isto não é um seguro obrigatório, nem sequer é uma apólice uniforme, que eu já vos expliquei o que é que são. São apólices iguais em todo o lado. Então há instituições que escrevem nos seguros e invalidez total e permanente. Mas quando vamos ler na definição deles, na apólice deles, o que é isso, invalidez total e permanente, é igual às outras. Ou seja, não é a invalidez da nossa profissão. E então ficamos outra vez mais flexíveis, comparativos. É preciso é ter a consciência de os ter atualizados. Depois a outra questão que se põe ali é com os objetos especiais. O que é que são objetos especiais? Toda a gente está lá em casa, meia dúzia de peças de ouro que vem da avó, da bisavó, que as pessoas não põem no seguro. E depois um dia vai lá o assaltante, sabem que era bem o valor das coisas, porque eu ia usar aquilo, mas era da minha avó, quanto é que valia? Então veja lá. Bom, vão à orivesaria, vão aqui, vão ali e vêm com a lista. Tinha 50 mil euros em ouro. Pois vai, é que a sua apólice, o seu disco de recheio só tem 20 mil euros. E o recheio que tem aqui é o recheio normal. Os móveis, os objetos pessoais. Portanto, os objetos especiais, esses que nós falamos, não estão no seguro. E aqui também chama a atenção, que é um dos pontos, as clínicas aderem às redes. E depois, às vezes, dizem que não há sistema que é para cobrar inteiro. E depois dizem ao cliente, mas depois você reclama que a companhia depois paga. Vamos a pôr as coisas ao contrário. E muitos clientes meus e de outros cá por aí vão na conversa. O nosso sistema é o problema deles. Os acidentes de trabalho têm que estar transferidas para a seguradora todas as verbas que o funcionário recebe com caráter regular. Aquilo que os patrões querem é pagar pouco. Então o que é que se põe no seguro? Só o salário base. Quando muito põe-se o subsídio de alimentação, que é o mais frequente. Mas depois há ajudas de custo, há isenção do horário, há subsídio de transporte, ou outra coisa qualquer não vai para o seguro. Resumindo, se não houver sinistro, isto corre bem, poupa-se os trocos. E a empresa vai ganhando aqui algumas massas. Mas se um destes funcionários tiver um sinistro, e se for um mês de baixo ou dois, nenhum funcionário nota que falta esse dinheiro no recibo, e se notar, a empresa também tira e paga. O problema é se o funcionário tiver uma invalidez para o resto da vida. E depois recebe 70%, que é o que a lei manda pagar, do salário declarado. Se eu tinha 500 euros de salário declarado, façam as contas. Começam os problemas sociais, começam o problema em casa. Ou seja, a casa, ou se paga a casa, ou compra-se comida. Portanto, este é um dos maiores problemas de acidentes de trabalho. São todos averiguados. Normalmente o que é que foi? Foi o joguinho de futebol do fim de semana e estão ali no chateio. Só que há um dia que, ao fazer um esforço qualquer, a hérnia sai para fora. Portanto, há um efeito de esforço que faz com que a hérnia saia. Quando sai, as pessoas queixam-se que é um sinistro. Também não é, uma doença. Excluir. E depois há ali uma certeza absoluta, estou a dizer, tem lá o condutor habitual ou o seguro em nome dos vossos pais. Vamos. E depois a gente diz assim, as seguradoras depois são vigaristas, não querem pagar, arranjam sempre maneiras, não sei o quê. Porquê é que os pais, ou porquê é que vocês têm o seguro em nome dos pais? Porque é mais barato. Nós todos sabemos que os jovens condutores têm menos experiência. Não é regra, mas é estatística. A estatística diz que batem mais. Então o seguro tem que ser mais caro. O que é que acontece? Se não acontecer nada, ninguém descobriu, não há problema nenhum. Se houver um sinistro de um toque pequeno, também se calhar fecha-se os olhos. Agora ponham-se numa situação concreta que, sem intenção, sem dolo, por mero azar, vocês atropelam alguém ou provocam um acidente e temos alguém morto ou alguém inválido para o resto da vida. Se vocês fossem gestores de seguradora, o que é que faziam? Temos aqui uma morte para pagar, temos aqui uma imunização para o resto da vida, então vamos lá ler isto tudo bem, não é fugir. Temos de ser corretos, porque é assim, se eu for empregado da seguradora, tiver como função gerir processos, há de ter uma coisa que se chama auditorias, não é? E ou é competente a fazer o seu trabalho e defende a sua empresa, ou não é competente. Aliás, estamos numa universidade e temos que praticar aquilo que aprendemos. Então o que é que o gestor vai fazer? Vai pedir a averiguação a ver se
se as circunstâncias do acidente são exatamente aquelas que o seguro foi adquirido. Não é? Se foi adquirido para o pai conduzir, não era para o filho. Mas foi só uma vez. E provamos que o pai é que anda com o carro, o filho saiu naquele fim de semana. Não há problema nenhum. Tem carro, pagamos. Agora, o pai está em freio para a cinta. Não tem nada contra. É só um exemplo. O filho está a estudar na Universidade do Algarve. O pai nem sabe qual é que é o carro quando lhe fizeram essa pergunta. Acontece. Montes de vezes. Os averiguadores vão falar com os pais. Qual é que é o carro? Coisa simples. Sabe, eu ando muito cansado e tal, agora não me lembro bem. Mas já leu o vídeo, recordem-se disto, se quiserem tomar nota, pensem bem nisto. Qual é a primeira atitude que vocês devem ter depois de terem um acidente? Pegar no colete. Pegar no colete. As empresas de animação turística, os nadadores salvadores, os operadores marítimos. Mas enquanto práticos, o que é que a gente tem que ver? É observar se existem testemunhas oculares do acidente e pedir-lhes os contactos. Porquê? Porque depois vem uma situação de empate e é assim. Passou com o vermelho e ela também... aliás, passou com o verde e ela também passou com o verde. E vamos todos para o tribunal e o juiz diz: então, mas com o verde, tem certeza absoluta. A menina também. Então, o que é que estão aqui a fazer? Entendam que a gente não sabe, não temos como medir. O que é mais importante? É se houver alguém que viu e que esteja disponível e vos dê o contacto. E as pessoas a quente e na hora disponibilizam-se para ajudar. Porque muitas vezes é o sentido oportunista do outro, a maldade do outro, o não assumir do outro, e as pessoas ficam solidárias com aqui. Aqui não interessa as testemunhas, aqui a parte da frente, única e exclusivamente com o outro. Um preenche um lado, um preenche o outro, quem é o A, quem é o A e o B, não interessa nada, não é o culpado, não interessa nada. Assinam os dois e depois de assinar, separam-se as duas vias, um leva uma, o outro leva o outro. É indiferente quem leva qual. Eu normalmente aconselho os meus clientes a ficarem com o original, o mais legível, normalmente, se eles forem os prejudicados. Se o prejudicado for o outro, deem o original ao outro. Porquê? Porque a nossa companhia, se nós somos culpados, já safei uns 5 clientes de serem culpados em 50%. Porquê? Porque no momento em que eles me telefonaram a dizer: tive aqui um acidente com um carro, porque pode ser um carro, em vez da moto pode estar lá outro carro, atenção. Tive aqui um acidente assim, como é que devo fazer e tal, e como é que é? Ele estava a ultrapassar só a ti ou havia carros atrás de ti? Não, por acaso estava outro carro parado atrás de mim, à espera que eu virasse, para depois, e o outro veio de lá de trás e passou os 2 carros. Então, muito importante, muda tudo. Na declaração amigável de acidente, podemos nem identificar o outro carro, o terceiro carro. Naquele caso, podemos não identificar o carro vermelho. Basta que no boneco, no croquis do acidente, coloquemos lá que existem outros veículos além do nosso. E basta que seja só um. Se ele ultrapassa mais que um, 2 no mínimo, já ele é 100% culpado. Ok? Este exemplo é prático e acontece. Mas é para vos dar a ideia que nos seguros há estes pequenos pormenores, que às vezes mudam tudo. Então o que é que eu também vos quero deixar uma nota? É que os pequenos pormenores que nós podemos ignorar e não lhes dar importância podem ser fundamentais para decidir a favor de um, a favor do outro, ou a penalizar os dois. Eu digo sempre aos meus clientes: se quiserem um seguro, chapa 5, está aqui, custa X. Se querem um seguro, para depois, quando houver o sinistro, eu estar cá de novo, ou ajudar a resolver, eu lutar por resolver e eu conseguir até resolver, temos de perder algum tempo e se calhar vai ter que pagar um prémio mais alto porque alguém já lhe falou no outro sítio. E é assim que as coisas têm corrido bem, aliás. É assim que eu vejo os